Olá, meu nome é Sidney e eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos que chegaram até mim essa semana, pensamentos de algumas pessoas preocupadas com relação ao mundo, de tanto ouvir que o mundo pós-Covid-19 não será mais o mesmo. Elas estão assim se questionando com uma certa ansiedade no que poderá acontecer. Enfim, não sei exatamente. Sabemos que mudanças vão de acontecer, mas que mudanças, quais serão? Não dá para saber ainda. Mas o que podemos parar aqui para pensar um pouco é com relação ao outro mundo, não a esse mundo relacionado ao tempo e espaço, mas relacionado conosco, o nosso mundo, a nossa vida, como nós estamos vivendo. Temos dado sentido para a nossa vida? Eu quero falar um pouco para você sobre uma narrativa interessante da mitologia grega, que é o mito de Sísifo. Sísifo, ele era um homem considerado um dos mais espertos da sua época. Lembre-se, esperteza não tem nada a ver com sabedoria. Então ele recebeu até o título o mestre da malícia. Olha só, de tão astuto que era. Ele, por sua vez, enganou a muitos, enganou até mesmo a morte. Enganou a Zeus, como tantos outros deuses. Mas por conta de tudo isso, ele recebeu uma punição. E qual foi a punição? Ele tinha que levar uma rocha, uma pedra muito grande, poderosa, até o cume da montanha. Só que chegando no mais alto da montanha, essa pedra rolava novamente ao ponto inicial e ele tinha que voltar e conduzir novamente, depois ela voltava e assim eternamente Sísifo foi vivendo. Albert Camus, ele fala bem sobre esse mito, trazendo para as nossas vidas, e é bem interessante porque ele faz uma associação com os trabalhadores que trabalham a semana inteira, chega no final de semana, a pedra rola novamente ao ponto inicial e a pessoa começa novamente, vai indo a vida inteira nesse fluxo contínuo, mas sem sentido algum. Pessoas que vão vivendo a vida inteira carregando a pedra voltando, enfim, é o mito de Sísifo, e por isso muitas pessoas entendendo que a vida é uma tortura, a vida ela é uma vida de infelicidades. A questão é, podemos mudar, podemos dar um sentido? Sim. Primeiro nós precisamos entender que crescer, evoluir, não é privilégio de alguns. Ou seja, há uma necessidade, nós precisamos buscar isso, uma necessidade de mudança, de alcançar, sabe, na nossa vida, essa evolução, esse crescimento. Isso não é luxo para algumas pessoas apenas, todos nós podemos caminhar e alcançar tudo isso. Agora, precisamos termos, assim, a disposição. Disposição para quê? Para nos adequarmos a tudo isso. Há uma potência dentro de nós e essa potência precisa ser transformada em realidade. Quando eu falo de adequação, ou seja, que nós precisamos adequar ao sistema. O sistema é complexo, mas a partir do momento que nós nos adequamos a ele, as coisas tornam-se assim com muito mais facilidade, ou seja, com muito mais leveza. Imagine pegarmos Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, que tem como ofício fazer gols, são atacantes, e colocar eles como goleiro. Não vai surtir efeito, ficará algo inadequado. É isso que nós precisamos pensar, como a nossa vida, como nós estamos dando sentido à nossa vida, nós estamos nos adequando ao sistema, nós precisamos fazer diferença. Eu quero dizer para você que nos próximos 20 anos, 70% das profissões serão automatizadas. E como nós estamos nos comportando em relação a isso? Nós estamos nos conectando com essas mudanças? Nós estamos pensando em tantas mudanças no que poderá acontecer pós-Covid-19 que nós não prestamos atenção em relação a essas mudanças. Imaginem só, 70% de profissões serão mudadas, transformadas, e como nós estamos diante de tudo isso? Bom, eu quero deixar aqui para vocês algumas características que as organizações já estão exigindo e serão contumaz em relação a essas exigências daqui para frente. E uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é naquilo que as organizações estão buscando, são pessoas criativas.
pessoas que pensam, pessoas que ajudam com soluções, pessoas que não seguem apenas o fluxo, mas pessoas que param, pensam, pessoas que criam. As empresas elas estão buscando pessoas que possam ajudar, pessoas proativas que avançam. Então, está aí uma das características que nós precisamos, se não a temos, precisamos desenvolvê-la e cada vez mais se aperfeiçoá-la. Outra coisa é a questão da humanidade. As empresas estão buscando pessoas que sabem de fato viver como ser humano. Entenda uma coisa, se você for um robô pode substituir você. Mas se você for um ser humano, dificilmente um robô vai substituí-lo. Porém, você precisa desenvolver-se em relação a quem você é, ao autoconhecimento, a conectar consigo mesmo, saber conhecer as suas emoções, os seus medos, os seus vícios, os seus hábitos. As empresas procuram pessoas que conseguem perceber e controlar, olha só, o seu estresse, os seus momentos. Então são processos de desenvolvimento que as empresas, as organizações vão de procurar daqui para frente. Uma outra coisa importante pensar é naqueles que conseguem conectar consigo, mas naqueles que conseguem se conectar com o outro também, que envolve a questão das relações, daqueles homens, ou seja, daquelas pessoas que conseguem perceber e entender as emoções do outro, que conseguem entender os desejos, os valores, ou seja, aquela questão da empatia. É algo que estamos vivendo muito hoje. Um outro ponto para desenvolvimento é entender que todos nós nascemos com o desejo de aprender. Nós nascemos autodidata, queremos aprender, queremos, respostas. Mas a partir do tempo, não sei por conta se da educação ou não que recebemos, nós vamos perdendo essa essência do conhecer, do querer, do desejar aprender. Isso, de certa forma, foi em nós, fomos roubados desse desejo. E as empresas querem pessoas desejosas, pessoas que têm uma mente aprendedora, que querem realmente aprender. Então são características que nós precisamos desenvolver em relação à nossa vida para que a gente possa dar um sentido e não viver um eterno mito de Sísifo. Ok? Um bom dia para você, pense nisso e dê um sentido para a tua vida. Um abraço.